Depois que uma pessoa morre, os gases que a gente emite, etc e tal, isso afeta como as pessoas em volta, se você não trata. Sim, se a gente não trata, se esse corpo... eu não sei se você é da época que a avó da gente falava, olha, se um cadáver arrotar perto de você, você morre. Nossa, muitas pessoas me procuram. Josi, eu escutava muito isso. Então, esse arrotar que os nossos antigos falavam é a eliminação de gases, né? Porque você tem um corpo no velório que não foi preparado. O abdômen vai ali, né? Vai aumentando de volume e você sabe que ali tem gases. Já tem uma ação grande de bactérias. E esses gases vão começar a empurrar os líquidos. Até o momento que começa aí... Mas o que isso faz conosco, que estamos em volta? Pode provocar doenças terríveis. Doenças respiratórias, né? A gente tem vários casos aí de viroses que saem a partir da decomposição, a partir de um cemitério que não cumpre as normas do CONAMA. Só que para você ter noção, para o pessoal em casa ter noção, de cada 10 cemitérios no Brasil, 8 estão contaminando o meio ambiente. Nossa, é gravíssimo. É gravíssimo. E já tem as normas aí, né? Desde 2008... O CONAMA já tem várias normas para que se fossem cumpridas, como o Invol, por exemplo, que é um manto protetor simples que nós temos lá no Instituto Agnus Dei, que é um manto protetor que a gente coloca no fundo da urna. Ele é como se fosse um grande absorvente. Sabe o absorvente feminino? Ele é como se fosse um grande absorvente. Ele é colocado no fundo da urna e ali ele retém todo o necrochorume, todo esse líquido gerado pela decomposição. Existe algum risco para, você disse, de 8, né, de 10 cemitérios, de cada 10 cemitérios, existe algum risco para as pessoas que visitam o cemitério? Ou seja, essa prática de vou levar flores, tudo bem que é eventual, uma vez por ano, mas todas as pessoas, muitas pessoas costumam fazer isso. Sim, bastante. E tem pessoas que gostam, né, de namorar no cemitério, e assumem isso, me procuram no privado. Ah, você não sabe o que você está falando? Eu sempre namorei no cemitério, eu sempre fiz piquenique no cemitério. Meu Deus do céu. Um local de decomposição humana, né? Onde está presente aí as aminas, que a gente chama de bactérias, para ficar fácil. Duas camaradas chamadas putrescina e cadaverina. E não são só elas, existem vários outros micro-organismos presentes ali, sabe? Então o pessoal fala, não entra com a ferida aberta no cemitério. Aí você vai falar para mim, Josi, isso aí é coisa de religião, não tem nada a ver. Não, não é religião. Por quê? A putrescina, a cadaverina principalmente, que é um subproduto da decomposição, a gente chama ela de comedora de carne. Ela é cancerígena. E se ela entra, se uma pessoa com uma ferida aberta, um pé diabético, por exemplo, isso aí eu acho que quem está em casa deve ter vários casos de, fulano entrou com uma ferida no cemitério e perdeu o membro. Por quê? Porque ela aloja ali naquela ferida. Por isso que há todo aquele estigma. Não entra, mulher que fez cirurgia de cesárea, não pode entrar no cemitério. Criança, porque criança passa a mão em tudo, põe a mão na boca. Então, mas é interessante porque isso não é uma... Tudo bem, eu não tenho costume de ir, não falo muito sobre esse assunto com as pessoas, mas a gente sabe que faz parte de muita gente visitar o cemitério, Cultura, mas eu né? nunca... Da cultura. Mas eu não me lembro das vezes que fui em algum cemitério de receber algum tipo de diretriz na entrada. Ou alguma restrição, sabe? Aquela coisa, olha, você vai entrar aqui, evita vir com criança, coloque uma máscara, evita tocar nas coisas, ninguém fala nada. É um descaso muito grande, né, Raul? Você já viu algum cemitério com câmera? Não. Com poste de energia? Sim, geralmente é poste tudo de escuro. Luz, geralmente tudo escuro. Para evitar que as pessoas circulem também. Sem câmera, né? Estou falando de cemitérios públicos, principalmente, sem seguranças. Alguém ali, um agente de segurança que vigia alguém pulando o muro. Por quê? Hoje nós temos pessoas que acabam depredando, né? Acabam roubando, né? Levando para casa placas de bronze, por exemplo. Isso é muito real. Inclusive, tem histórias de pessoas que chegam a abrir o caixão para pegar joias, né? Exatamente. E aí a gente tem... Me fugiu a palavra, agora me perdoa. Imagina. Quando você abre algo, quando você quebra a violação, né, de sepultura. Artigo 210 do Código Penal Brasileiro. Então é crime. Violam a sepultura para pegar crânio,
né, para fazer alguns tipos de coisas, aí não vem ao caso religião, cada um sabe de si, mas ali é o amor da vida de alguém. É um patrimônio de uma família. E não existe muito essa coisa da fiscalização. Com as lives eu tenho conseguido conscientizar pessoas. Então tem gente que fala, Josi, eu vi lá a sepultura quebrada, aberta, dá para ver o corpo se decompondo. Eu sempre falo, vai lá, vai na administração do cemitério, Claro. vai até a prefeitura e denuncia, né? E denuncia um caso desse. Porque precisa. Mesma coisa o necrochorume, aquelas gavetas que tem em cemitérios, não sei se você já presenciou algumas, não estou falando de cemitério vertical, cemitério horizontal, né, que a gente está mais acostumado. Esses construídos no meio das cidades. Sim. E que Pô, estão temos um aí... aqui na Cardeal Arco Verde, aqui em São Paulo, aqui do lado. E o por pessoal exemplo. pode me perguntar, mas por que ela fala tanto de contaminação? Vamos lá, se um lençol freático, se o lençol freático naquela região ele for superficial, você pode contar que esse subproduto da decomposição A água, tudo. vai atingir. Putz. Uma amiga me contou há pouco tempo uma história muito real de uma aluna dela, a família começando a ter quadros de CA, quadro de câncer. E aí o médico achou muito estranho. Mais de 4 pessoas na mesma família tendo quadro de câncer em locais diferentes. Então, peraí, vamos ver se é genético. Não, fizeram toda a investigação, não era genética. E aí onde eles moravam? Parede e meia com o cemitério. Então, ao longo do tempo, eles estavam se contaminando com a água que bebiam, que tinha a presença daqueles subprodutos ali. Nossa, isso é gravíssimo. Muito E imagino grave, Raul. quando também. Imagina, bom, o mundo é gigantesco, então a gente está falando de cemitérios regulamentados. Imaginando aqui que existem diversos lugares que pessoas enterram pessoas sem nenhuma preocupação, sem passar por profissionais como você, simplesmente enterram, ninguém sabe que está enterrado ali. Você conhece algum caso, alguma coisa específica? Não necessariamente você precisa, né? Porque não é da tua função, mas por estar nesse meio, de lugares que foram descobertos como grandes cemitérios clandestinos? Ai, sim, né? Em alguns locais aí, a gente... Há pouco tempo, aqui em São Paulo, teve uma descoberta, né? Com muitas ossadas, né? Rio de Janeiro também já teve descoberta em cemitérios clandestinos. E aí é mais uma questão aí de acerto de contas, né? Dessa coisa toda, de pessoas que estavam aí numa vida ali mais envolvidas com tráfico, essas coisas todas. E tivemos aí algumas descobertas de alguns cemitérios clandestinos. Mas ali, eles estão num local específico, no meio da mata, né? Em algum local assim. Geralmente, eles fazem mais para cima, né? Subindo. Então, estão mais longe ali de lençóis freáticos. Eu acho que mais perigosos, se a gente fala em meio ambiente, é claro, né? Do que isso, são os cemitérios que cercam a gente e que estão fazendo mal para a saúde da população. Tá. E agora o pessoal vê isso como um alerta. Quando queima-se, não cremando, mas você falou traficantes, etc., a gente está abrindo aqui um papo para falar sobre tudo e me surgiu essa curiosidade. A gente fala que quando queimam um corpo, e aí uma vez queimado, isso então não tem mais problema, digamos assim, para o meio ambiente, porque queimou tudo? A gente vai falar então um pouquinho dessa sobrevida, né? Dos micro-organismos. A gente tem nas literaturas que passou de 70 graus, as bactérias não resistem, né? E abaixo de 0, elas também não resistem. Então, acredito que um corpo queimado, carbonizado, como a gente também recebe, né? A gente teve aí acesso, na época, aquele triste fato dos meninos, né, do Ninho do Urubu. Você lembra disso? Sim, do Flamengo. Alguns foram transladados. Putz. Alguns foram transladados e foram levados a alguns laboratórios, né, lá no Rio, para tratamento. A pessoa, mas você faz tratamento e carbonizado? Bom, se ele tiver totalmente carbonizado, agora se for parcialmente, se ali na cavidade abdominal ainda tiver alguma parte que não foi atingida pelo fogo, a gente tem que fazer a aspiração, tem que fazer a introdução do fluido cavitário para tratar. E assim, é bem triste um corpo carbonizado, Raul. É uma das coisas que mais me chocam. Tem o queimado, né? Eu estava na Agnus, em um plantão pesado, preparando até um corpo em estado de putrefação. Chegou uma moça, que foi um caso televisionado na época. E aí ela foi morta, foi um feminicídio, né? Foi morta pelo companheiro dela. E ele tentou queimar o corpo. Eu acho que a pessoa
ela tem a doce sensação de que ela vai cremar alguém se ela pôr Meu fogo. Deus, tá louco. Ela não está cremando ninguém, ela está queimando a pessoa. E aí ela estava grávida, inclusive. Ai, meu Deus. E assim, foi bem difícil, porque ela ia sepultar às 6 horas da noite. E eu me lembro que eu falei pro agente funerário, poxa, por que você trouxe? Vai ser urna lacrada. Não, mas aí a família pode mudar de ideia, Josi, eu preciso que você trate e tal. E aí, no momento que eu abri, eu mostro esse caso no meu curso, né? No curso presencial lá na Agnus Dei. E aí, no momento que eu abri, Raul, eu vi o pezinho. Eu falei, epa, vambora, Josi. Deus não me deu esse dom à toa, né? E aí, eu fui tirando ele, era um bebezão, sabe? Lindo, e tava necropsiado também. E são coisas que a gente tá... E ela tava parcialmente, né? E ela tava, na realidade, ela estava queimada. Ela não estava cremada, né? E nem carbonizada. Uhum. Cremada só vai restar as cinzas. E aí foi bem chocante, assim, e só parcialmente. Então, ali tinha presença de bactérias. Agora, na carbonização, o fogo destrói.